Bom dia, queridos. Peço desculpas pelo atraso, algumas questões aí de última hora. Peço que os irmãos estejam orando pela Fátima. A Fátima não tem se sentido muito bem esses dias, mas graças a Deus ela tá melhorando. E Heloísa ficou com a garganta inflamada, minha técnica, mas graças a Deus já está melhor. Ficou um pouquinho rouca, mas agora, depois de umas pastilhas, ela, graças a Deus, ela está bem melhor. Ela não gosta muito dessa pastilha que eu dou para ela, mas é para aliviar mais a garganta. Diz que ela fez uma cara aqui assim. Estamos aí, eu creio, nosso oitavo domingo, nem sei, Luísa, perdi a conta. Oitavo, né? Deve ser o oitavo ou o nono, não me lembro, estou perdendo a conta. Nessa lição não presencial, né, mas real, no certo sentido. E hoje a gente vai falar muito de real, de realidade. Alguns de vocês ficaram curiosos, não é? Porque vinha muito lentamente com o livro, né? E agora nessa última semana coloquei todos os outros capítulos restantes do livro para vocês lerem, né? Pelo menos uma pessoa falou: o que ele vai fazer? Agora vai correr, né? No final do livro? Não, de forma nenhuma. O que eu vou fazer hoje é meio arriscado. Tenho que colocar claramente isso. Hoje a gente não vai olhar muito a Bíblia, não. Nós vamos começar olhando alguns textos bíblicos, mas o que eu quero fazer é uma espécie de introdução a esses capítulos finais de João, porque para mim são os capítulos mais importantes de todo o livro. E eu vou explicar isso ao longo, não é? Talvez não sejam os meus preferidos, do ponto de vista de gostar, de se emocionar. Já falei isso para vocês, capítulo 17, comentei, me emociono muito. Capítulo 4, capítulo 3, capítulo 9, a história do cego de nascença, maravilhoso, né? Mas a partir de agora, né, os capítulos 19 a 21, nós temos aí 18, melhor dizendo, nós temos aí o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. O cristianismo fica de pé ou cai, a gente precisa dizer isso com todas as letras. O cristianismo fica de pé ou cai, dependendo da veracidade desses últimos capítulos, desse relato final, vamos dizer assim, que o apóstolo João coloca aqui para nós. Por isso eu digo que são os capítulos 18 a 21 os capítulos mais importantes. E antes da gente orar, eu quero convidar vocês, então, a abrirem as Bíblias de vocês no capítulo 20. E nós vamos ler os versos 30 e 31, e então nós vamos orar. João, capítulo 20, 30 e 31. A palavra de Deus diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Eu vou ler de novo. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, revelada pelo teu Espírito Santo, que colocou as tuas palavras nas mãos desses homens santos, separados
pelo Senhor para esse propósito de registrar as tuas palavras. E graças te damos porque o Senhor preservou esta palavra. Esse é o maior feito testemunhado, ó Deus, pela humanidade, o fato de que o Senhor preservou a tua palavra de uma maneira maravilhosa, incrível mesmo. E ela chegou até nós. E, além disso, o teu Santo Espírito nos ajuda a entender a tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Faz com que o nosso coração, ó Deus, seja sensibilizado pela tua palavra. E por meio da tua palavra nós podemos crer em Jesus como Filho de Deus e assim experimentarmos alegria, Senhor, plena certeza de fé, confiança, todos esses dons maravilhosos que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Muito obrigado. Mesmo diante das dificuldades, nós podemos olhar para a tua palavra e crer que o Senhor há de preservá-la e há de cumpri-la, Senhor. Até o dia em que o nosso Senhor Jesus vai entregar a ti, ó Deus Pai, todas as coisas. Muito obrigado, porque o Senhor nos revelou isso. E no momento que nós, mais uma vez, abrimos a tua palavra, ó Deus, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Mostra, Senhor, a tua providência, a tua provisão ao longo da história. Não para que sejamos convencidos por argumentos humanos, mas para que vejamos, ó Deus, o teu mover, o teu agir ao longo da história. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos, pedindo que o Senhor seja com cada irmão, com cada irmã, não só os que nos ouvem agora, mas aqueles que não nos ouvem. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe da vida de cada um. Aqueles que estão doentes, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor restaure completamente a sua saúde, conforme o teu bem-querer, a tua boa vontade. Dá-lhes, Senhor, vigor, dá-lhes encorajamento, confiança no Senhor. E restaura, ó Deus, a saúde de cada um. Essa é a nossa oração. Isso é o que nós te pedimos e pedimos em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Vejam, queridos, a palavra nos diz claramente aqui, o apóstolo João coloca para nós que o objetivo do seu evangelho, nós já falamos sobre isso várias vezes, o objetivo claro, inequívoco, né? João não nos enrola, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, né? Ele diz claramente qual é o objetivo dele. E o objetivo dele é que nós, lendo esse relato, esse testemunho, nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e assim sermos salvos por ele. Está claramente colocado aqui, nós não vamos discutir isso, não é? Porque é muito importante a gente saber disso. Hoje, como eu disse, eu quero fazer uma introdução a esses capítulos finais, ao relato final de João, quando ele vai falar do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. É muito difícil, sobretudo para uma pessoa com a minha formação histórica, acadêmica, né? Resistir à tentação de, no meio do discurso bíblico, do relato bíblico, inserir alguns relatos históricos, inserir informações técnicas, vamos dizer assim, que corroboram, que confirmam aquilo que está sendo relatado aqui.
Eu prefiro sempre tratar do relato, vamos dizer assim, como ele é colocado para nós. Porque cada vez que a gente faz um parênteses desse, na minha opinião, a gente perde um pouco da intenção do autor de nos impactar com o texto que ele escreveu. Então, às vezes, inclusive, eu sou questionado, né? Quando eu estou falando sobre a ressurreição de Jesus, por exemplo, quando eu estou aqui no capítulo 20, por exemplo, e aí só faço ler o capítulo, explicar os versículos, comentar os versículos. E as pessoas que já me ouviram falar, digamos assim, sobre o argumento da ressurreição, às vezes elas reclamam, poxa, por que tu não citaste aquele autor, ou assim, ou assado, como se diz, né? Eu falei, não, eu prefiro tratar o texto, né? Seguir aí a narrativa do texto, porque eu acredito que o texto ele se sustenta por si só. Preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é importante. Apesar de eu passar muitas informações técnicas hoje para vocês, eu acredito, e não só acredito, como eu testemunho, que você não precisa de todo esse aparato técnico, de todo esse aparato científico para você crer em Jesus. Isso é um fato. Isso é um fato. E isso não diminui ou não inferioriza a fé cristã. Pelo contrário. Você não precisa de um grau acadêmico, você não precisa, e eu não estou dizendo que graus acadêmicos não são importantes, que fique bem claro, mas o que eu quero dizer é que a palavra, ela nos alcança e ela nos transforma, mesmo que nós não tenhamos essas informações que eu vou dar aqui para vocês. E como eu disse, eu testemunho isso, sabe por quê? Porque as primeiras vezes que eu me encantei com o Evangelho de João e com a pessoa de Cristo que é revelada aqui, eu não tinha essas informações. Já falei para vocês que eu tenho uma história com o Evangelho de João. É talvez o livro da Bíblia que eu mais li. E é uma história de amor, de fato. Eu gosto muito desse livro. Eu leio esse livro desde a minha adolescência. E vou dizer de novo, testemunhei o impacto maravilhoso que o Espírito Santo faz em nós a partir da leitura desse livro, apenas da leitura dele, sem quaisquer outras informações adicionais, vamos dizer assim. Eu fui ter a minha primeira Bíblia de estudo, eu já estava na universidade. Tenho algumas, graças a Deus, e sou muito abençoado, muito beneficiado por elas, mas quando eu comecei a ler o Evangelho de João, eu tinha ele numa brochura daquelas populares, não sei se você se lembra, que a Sociedade Bíblica do Brasil fazia. Depois eu ganhei uma porção do Novo Testamento vivo, aquela paráfrase do Ken Taylor, que tinha só o Evangelho de João. E, como eu disse, era só o texto do Evangelho. E eu já me encantava e eu já ficava maravilhado com aquilo que o nosso Deus nos revela aqui. Infelizmente, algumas pessoas leem o Evangelho de João e até gostam do Evangelho de João, mas ainda não foram impactadas dessa maneira. Porque nós já sabemos que a salvação pertence ao Senhor. Jonas diz isso claramente. Ao Senhor pertence a salvação. Vocês devem lembrar que uma vez Jesus perguntou para os discípulos quem as multidões dizem que eu sou. E aí os discípulos disseram, olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és, não lembro exatamente agora os termos, o profeta ou um grande profeta. E aí Jesus perguntou para eles, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, como sempre, tomando a frente, ele declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus disse: Feliz tu és, Simão, filho de Jonas, porque tu não adquiriste esse conhecimento por mãos humanas ou pela vontade humana, mas foi o meu Pai que está nos céus quem te revelou. E Jesus mesmo aqui no Evangelho de João, nós já vimos isso, é preciso que o Pai, ele diz, queira revelar a Jesus. E de fato, o nosso Deus tem feito isso, fez comigo, fez com a maioria de vocês que me escutam agora. Dito isso, por que então dar uma olhada nessas informações técnicas? Primeiro porque nós estamos vivendo dias muito difíceis no mundo hoje. Sempre temos dias difíceis, né? Mas agora parece que nós estamos sendo chamados a dar uma resposta que seja cristã, uma resposta que seja bíblica, uma resposta que seja compreensível, vamos dizer assim, às pessoas, porque as pessoas estão querendo saber, né? E talvez em algum momento, talvez até já chegou esse momento, você vai dizer, poxa, o Elias está enrolando, e afinal de contas, o que é tudo isso? Talvez em algum momento você vai ficar aí entediado, talvez em algum momento você vai dizer, poxa, hoje eu devia ter ido lavar a calçada, que o Elias está só falando, não está lendo a Bíblia. Querido, eu quero dizer para você, preste atenção, se isso acontecer com você, tenha paciência. Porque talvez você não tenha nenhuma dificuldade em crer, mas o seu filho talvez tenha. O seu neto, a sua neta talvez tenha. O seu sobrinho. Os meninos da igreja com quem você gosta de conversar. Talvez eles estejam nesse presente momento, enquanto eles estão em casa, talvez com o celular na mão, acessando um monte de sites. Eles estão sendo bombardeados com essas informações que questionam a veracidade do texto bíblico. E seria de bom tom que você procurasse dedicasse algum tempo tentando compreender essas coisas, até para você ajudar esses jovens. Porque o momento realmente que nós estamos vivendo é muito sério. Você já deve ter percebido isso, né? As pessoas estão querendo que nós escolhamos entre a ciência e a obscuridade. Vocês já ouviram isso? Está na televisão o tempo todo. Não, eu vou ficar do lado da ciência. Eu vou ficar do lado da ciência. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que essa história de a ciência, assim no singular, e alguns até colocam C maiúsculo aí, simplesmente não existe. A maioria das pessoas, quando fala de ciência dessa forma, está se referindo, na verdade, ao método científico. Eu preciso falar sobre isso rapidamente. Há um caminho buscando compreender um dado fenômeno. Há um modo de agir, há um sistema de conceitos que nós usamos e não tem mal nenhum da gente usar. E que, assim, fazendo uma simplificação para aquilo que a gente quer colocar, pressupõe a necessidade de você olhar um determinado fenômeno, estudar esse fenômeno através da elaboração de hipóteses e partir para a verificação dessas hipóteses e confirmá-las ou não. Então, o cientista, ele vê um determinado fenômeno, seja ele material, seja ele social, ele se propõe a estudar esse fenômeno, ele elabora hipóteses, e depois ele parte para o laboratório, ou então ele parte para, no caso, seu campo de pesquisa, no caso da pesquisa social, e ele vai, através de todo um rito pré-estabelecido, verificar essas hipóteses.
E então ele vai apresentar as suas conclusões aos seus pares e essas conclusões estarão sujeitas à verificação. Isso é ciência, vamos dizer assim. Você, então, se você sabe alguma coisa sobre isso, você entende que, na realidade, não existe unanimidade na ciência. É isso mesmo que você ouviu. É por isso que agora a gente está aí, parece, né, aí perdido. Porque vem um cientista, tá lá o grau dele, tá lá as letrinhas lá embaixo, e ele fala uma coisa. Vem um outro cientista, tá lá também o grau dele, as letrinhas dele lá depois do nome dele, e ele fala outra completamente diferente. E aí a gente fica pensando, quem tá com a razão? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Como é que isso acontece, então? A ciência tem cânones, a ciência tem leis, vamos colocar dessa forma, e essas leis, e quem se submete a elas, não é, tem que entender que essas leis pressupõem exame, revisão. Vou falar especificamente sobre essa questão da pandemia aí que nós estamos vivendo, e eu não vou defender aqui nenhum lado, nem outro, por favor, não me entenda mal. Mas nós estamos vendo isso agora. Essa realidade que eu estou colocando para você, nós estamos vendo isso agora. Vem um e diz, ó, tal remédio pode ser usado. Vem outro e diz, olha, nós não temos estudos, e está certo, é verdade, nós não temos estudos conclusivos que comprovem a veracidade desse remédio. Mas o detalhe é que quando o negócio pega, até mesmo quem diz que tal medicamento não tem eficácia comprovada, muitas vezes faz uso dele e já confessaram isso publicamente. Gente, isso é um fato. Por isso os protocolos, por isso a necessidade, você vai fazer uso disso, você tem que assinar um termo de responsabilidade com os seus parentes, dizendo ó, que você está consciente dos riscos. Uma vacina para esse vírus vai demorar. E sabe por que demora? Porque há protocolos. Porque para você atestar que uma determinada vacina, primeiro você tem que achar a vacina, você tem que achar o mecanismo lá que vai neutralizar a ação do vírus no organismo humano. Depois que você achar isso, você vai ter que testar, porque uma vacina ser considerada segura, ela tem que ser testada em diversos grupos. A humanidade, embora seja uma só, mas há diferenças entre etnias, entre populações que vivem num determinado bioma. Para você considerar uma vacina válida em escala global, você tem protocolos rigorosos que exigem que essa vacina seja testada, amplamente testada, antes de se dizer, ó, isso aqui é seguro, pode aplicar em todo mundo. E de novo vou dizer, é ótimo que seja assim. A humanidade construiu esse caminho até, vamos dizer, penosamente. Mas, de novo, que fique bem claro, não existe consenso. Tanto que, de vez em quando, você vê aí na televisão o pessoal dizendo a maioria dos especialistas, e até essa expressão, a maioria dos especialistas, é uma expressão problemática, porque se alguém alegar, mas cadê esses dados? Eu, por exemplo, conheço pouquíssimos cientistas. Dessa área, pouquíssimos ainda. Eu tenho que confiar que quem está dizendo a maioria dos cientistas diz isso, está falando a verdade. Tomara que esteja. E é muito provavelmente que estão. Mas, eu vou dizer de novo, estava conversando sobre isso com o meu sobrinho, que é da área. Ele está dizendo, tio, isso aí vai demorar muito ainda. Entendeu? Vai haver, esses estudos são muito preliminares, há muito empirismo aí, há muita coisa o pessoal está testando, está verificando, está relatando, aí já vem outro, faz uma revisão daquele estudo com determinada população, com aquele determinado grupo ali, aí depois vem outro, depois vai haver
vai haver artigos de revisão geral de toda essa situação e vai levar tempo. É assim que a ciência anda. Então, é preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente entenda que a ciência, ela é, sim, construída ao longo do tempo. Estou sentindo falta de um papel aqui, manuscrito. Eu acho que eu deixei ali por cima. Vê se tu acha. Caneta Bic azul. Tá? Não. Caneta Bic azul. Tá escrito. Estou pedindo para o Whindersson achar. Achou. Obrigado. Estava em cima da mesa que eu estava estudando lá. Eu vou colocar esse link no grupo, né? No grupo da classe. Tem um videozinho curto que vale a pena você dar uma olhada. É um debate entre um filósofo, apologeta, defensor da fé cristã, que eu gosto muito, William Lane Craig, né? Ele está debatendo sobre a existência de Deus com um ateu. Eu acho que o homem é inglês, eu não me lembro agora, mas esse debate é muito interessante. Aliás, eu já coloquei isso outras vezes em outros grupos, você talvez até saiba disso. E, infelizmente, agora esqueci o nome do homem. Eu sei que tinha anotado aqui, mas não anotei. O debatedor com ele. Mas é muito interessante esse debate e esse trecho especificamente que eu vou colocar agora rapidamente para vocês, porque esse debatedor que está lá com o William Lane Craig, ele acredita, pelo menos acreditava, seguramente na onipotência da ciência. Preste atenção. Esse é um termo que ele usou, você pode conferir no vídeo depois. Você, perguntando para o William Lane Craig, né? Você não acredita que a ciência pode explicar tudo? E ele usa o termo onipotência. Onipotência da ciência. Porque a argumentação inicial dele, você pode ver isso no vídeo depois, desse ateu, é que as pessoas que creem na existência de Deus, elas fazem isso porque, como é o velho argumento de sempre, como elas não conseguem lidar com o fato de que o universo está aí, a realidade está aí, elas precisam acreditar em algo que seja superior, que possa explicar tudo isso. É uma espécie de muleta intelectual, se não emocional, que essas pessoas têm, que as leva a acreditarem. E ele, sem olhar para o William Lane Craig, essa que é a coisa muito interessante, ele está lá com o seu cachimbo, né? Ele nem olha para o William Lane Craig assim, né? Desse jeito, você vai ver depois, e ele diz, bom, você deve saber bem como é isso, já que você acredita. Ele fala desse jeito, né? E, num certo momento, ele pergunta para o William Lane Craig, você não acredita que a ciência pode explicar tudo? E aí o William Lane Craig dá a resposta que eu vou citar aqui rapidamente para você. Não se preocupe se você não entender muita coisa, assim dito rapidamente, porque isso aqui é um debate filosófico antigo, muito antigo, remonta lá à antiguidade grega mesmo, né? Mas é muito interessante as colocações, você pode olhar depois, a gente pode até conversar quando essa pandemia passar, ou até pelo grupo mesmo, e eu posso tentar ajudar você a destrinchar isso aqui. Mas é muito interessante que o Craig tranquilamente diz assim, bem, já que você trouxe isso ao debate, ou seja, essa questão de que a ciência não pode explicar tudo, eu tenho vários exemplos para dar. Eu penso que há muitas coisas que não podem ser provadas cientificamente, mas que todos somos suficientemente racionais para aceitar. Deixe-me listar 5. Verdades lógicas e matemáticas não podem ser provadas pela ciência. A ciência pressupõe a lógica e a matemática. Então, tentar prová-las pela ciência seria argumentar em círculos. Verdades metafísicas, como há outras mentes além da minha, ou que o mundo externo é real, ou que o passado não foi criado há 5 minutos atrás, parecendo ser velho. São crenças racionais que não podem ser provadas cientificamente. Crenças éticas sobre declarações de valor não são acessíveis pelo método científico. Você não pode mostrar pela ciência se os nazistas nos campos de extermínio fizeram algo mal em contraste com os cientistas das democracias ocidentais. Quarto, julgamentos
estéticos não podem ser avaliados pelo método científico, pois o belo, como o bom, não pode ser provado cientificamente. E, finalmente, o mais notável, a própria ciência. A ciência não pode ser justificada pelo método científico. Ela é permeada por suposições que não podem ser provadas. Por exemplo, na teoria especial da relatividade, a teoria toda depende da suposição de que a velocidade da luz é constante entre quaisquer pontos A e B. Mas isso, estritamente, não pode ser provado. Nós apenas temos que supor isso para manter a teoria. Aí, nesse ponto, é engraçado porque o moderador do debate olha para o debatedor lá, para o ateu lá e diz assim, coloque isso no seu cachimbo e fume. E a plateia cai na gargalhada, né? E o homem dá de ombros assim, e aí o Lane Craig conclui. Então, nenhuma dessas crenças pode ser provada cientificamente, porém são aceitas por todos nós e somos racionais em fazê-lo. Então, isso aqui aconteceu numa universidade, dentro de uma universidade. Coisa que eu sempre converso com os meus professores, né, na universidade, por onde eu já passei. Queria ver esse tipo de debate nas universidades aqui do Brasil, mas nós estamos bem longe disso. Deus, o Deus cristão, então, é um assunto quase que vedado nas universidades. Não se fala. Porque, em grande parte, as pessoas realmente acreditam na onipotência da ciência e opõem ciência à fé. E o resultado é isso que a gente vê aqui, esse tipo de posicionamento que a gente tem aqui. Falando especificamente do cristianismo, a coisa complica bastante. Como eu disse, o seu filho, o seu neto, ele está olhando esses sites aí, ele está vendo. Eu vou ler aqui para vocês. Cada vez mais estudiosos rejeitam a existência de Jesus Cristo. Isso está num site, eu não vou dizer qual é o site, enfim, não quero confusão. Mas eu vou colocar no grupo depois o link. Preste atenção nesse texto. Não é nenhuma novidade que é bastante comum encontrar mais ateus entre cientistas e acadêmicos, certo? Começou muito bem, né? De fato. Isso aqui é uma coisa curiosa. Todo mundo nasce crédulo e aí vai estuda, e o resultado que é? Descrença. É interessante isso. Precisa muita sofisticação para você descrer. Sobretudo no nível que a gente está vendo hoje em dia. Mas, enfim, vou deixar meus comentários para depois. Se é que eu vou resistir. Vou começar de novo. Não é nenhuma novidade que é bastante comum encontrar mais ateus entre cientistas e acadêmicos, certo? No entanto, o assunto que vamos abordar a seguir não trata da opção de simplesmente não seguir determinada religião ou acreditar em certos dogmas. Na realidade, o tema é mais polêmico, pois se refere ao fato de que cada vez mais estudiosos vêm rejeitando a ideia de que Jesus Cristo, como homem e não como personagem central do cristianismo, existiu. Segundo um interessante artigo de Philip Perry, publicado no site Big Think, por um lado temos o pessoal que optou pelo ateísmo, mas que pensa que Jesus provavelmente foi um homem real, com base em todos os registros escritos que existem por aí. Afinal, segundo defende essa turminha, presta atenção para esse termo, turminha, né? Então, o ateu que, mesmo sendo ateu, admite que Jesus pode ter existido, ele faz parte dessa turminha aí, né? As histórias sobre Cristo têm que ter saído de algum lugar, certo? Então, independentemente do que ele tenha sido ou não um ser extraordinário, ele deve ter existido. Contudo, por outro lado, preste atenção agora, cada vez mais acadêmicos vêm se apoiando nessas mesmas histórias para questionar a existência do homem. Agora ele fala de acadêmicos. Sim, ele vai usar o termo de novo, o redator turminha, agora. Né? Ele vai dizer, isso porque, de acordo com essa turminha de negadores, ele repete o termo turminha, mas ele faz questão de dizer antes que eles são acadêmicos. Você percebe a maneira como o texto é construído? Espero que você perceba. Né? De acordo com essa turminha de negadores, na própria Bíblia existem enormes lacunas sobre a vida de Cristo, já que temos muitos anos sobre os quais não há qualquer informação disponível sobre ele. Por exemplo, não há quase nada sobre a infância de Jesus. E os relatos pulam de quando o Nazareno tinha 12 para os 30 anos, sem que haja qualquer dado sobre o que ocorreu nesse intervalo de tempo. Nesse caso, o que aconteceu?
Não havia ninguém por perto para registrar o que Jesus andava fazendo? Ou seria o caso de que a figura do Nazareno simplesmente foi inventada por alguém? Gente, isso é ridículo. Não vou resistir. Vou falar logo. Vamos ganhar tempo. Preste atenção para o que ele está dizendo aqui. Não tem nada sobre a infância de Jesus. Será que ele existiu mesmo? Nós não temos nada sobre a infância de Júlio César. Nós não temos nada sobre a infância de Pedro Álvares Cabral. Pelo menos eu não tenho. Você tem algum livro aí? Se você tiver, me avisa, por favor. Manda para mim. Infância e Juventude de Pedro Álvares Cabral. De Alexandre o Grande. Temos pouquíssima coisa. Talvez algum conflito familiar que nos chegaram já de relatos posteriores. Se esse critério, se não tem informação da infância, o sujeito não existiu, for aplicado à história, não vai sobrar quase ninguém, gente. Você percebe como é ridículo isso? Mas, enfim, vamos continuar. Esse pessoal aponta ainda a questão de que surgiram evidências que indicam que os textos presentes na Bíblia, além de terem sido largamente mal interpretados, presta atenção nesses esses advérbios aí, largamente mal interpretados, também foram editados sem dó, preste atenção nesse texto, ao longo dos anos, para o benefício da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs. E tem mais. Do ponto de vista acadêmico, se um autor escreve sobre um assunto ou sujeito mais de 100 anos depois do ocorrido, ou de esse cara ter vivido, o registro não pode ser considerado válido. Vou falar sobre isso depois, mas presta atenção no que ele disse. Passou de 100 anos da época que o cara viveu, não pode ser considerado válido. De novo, isso aqui é totalmente anticientífico. Alguém aí já deve estar, poxa, mas peraí, esse cara está exagerando. De novo, seu filho está lendo isso. Seu neto está lendo isso. Boa parte dos nossos jovens, mesmo na igreja, eles estão lendo isso, porque isso aqui é um site popular, de divulgação científica. Você não vai achar um cientista da área de história que apoie isso que ele disse aqui, mas eu vou repetir de novo. E tem mais. Do ponto de vista acadêmico, você percebe? Ele é aquela ideia. A ciência como uma coisa só. A academia como uma coisa só. Se um autor escreve sobre um assunto ou sujeito mais de 100 anos depois do ocorrido, desse cara ter vivido, o registro não pode ser considerado válido. Mentira. Cabeluda, grande. Além disso, a autoria do relato deve ser claramente comprovada também, ou, do contrário, o documento perde credibilidade. E aí depois ele coloca complicado, reticência, complicado mesmo. Os negadores alegam que os textos bíblicos foram redigidos várias décadas após os fatos terem ocorrido. Pelo menos ele já diminuiu para décadas aqui, né? Por diversas fontes diferentes, cuja intenção era promover a fé cristã. Ademais, segundo dizem, os evangelhos são contraditórios e muitos deles sequer são assinados com os nomes de quem provavelmente os escreveu, senão que receberam o nome do apóstolo que assinou o manuscrito. Aliás, de acordo com os estudiosos, de novo, assim, os estudiosos, como se eles tivessem reunido, feito, né, uma assembleia e tirado uma posição. Os estudiosos, globalmente falando. O único evangelho que se encontra em ordem cronológica é o de João. Puxa, que bom que a gente escolheu o evangelho certo. Que bom. E mesmo assim, são poucas as informações sobre a vida de Jesus que são divulgadas, está acabando, nos textos. Na realidade, os relatos de João estão focados em Cristo como ser celestial e não como homem de carne e osso. Eu acho que até concordo com isso aqui. João diz, a gente leu, eu quero que vocês entendam que Jesus é o Filho de Deus. Né? Ainda de acordo com os que defendem que a figura do Nazareno foi inventada, para alguém com tamanha importância histórica, existem pouquíssimos registros de personagens comprovadamente reais que se encontraram com o homem, sem falar que não há qualquer documento que ateste a sua existência, como certidões de nascimento, informações sobre processos a respeito de sua morte, transcrições legais de qualquer natureza, nada. Eu não acredito que eu li isso, mas eu li. Certidão de nascimento, tá bom. Vou querer a de Alexandre, o Grande. Vou querer a de Júlio César. Vou querer de um monte de gente aí. Para não dizer que não existem registros de outras fontes, os historiadores romanos Tácito e Flávio Joséfo mencionaram Jesus em seus textos brevemente, mas fizeram isso cerca de um século após sua morte. Portanto, é possível que eles simplesmente tenham relatado histórias que ouviram dos primeiros cristãos.
E de acordo com as evidências, inclusive esses documentos sofreram edições ao longo do tempo. Você percebeu? As evidências. Detalhe, não tem uma fonte citada nesse texto aqui, a não ser esse texto aqui que ele citou no início, nesse site. O resto, nada, absolutamente nada. Outras questões. Segundo o pessoal que acredita que Jesus nunca existiu, outro argumento importante é o fato de, ao longo da história, a humanidade ter se aferrado à crença de figuras divinas. Como todos sabem, gregos, romanos, pagãos e muitas outras culturas adoravam deuses e seres celestiais. E existem registros de inúmeras civilizações que acreditavam ser governadas por divindades e que se deixavam guiar por sua força e seu conhecimento. Sendo assim, muitos estudiosos acreditam que, em vez de ter existido mesmo, a figura de Jesus foi inspirada em alguma divindade, ou ainda em algum herói, ou foi composto por vários da época. Um acadêmico especializado em textos bíblicos, inclusive, chegou a propor que a história de Cristo nada mais é do que um exemplo de guerra psicológica criada para ajudar a frear uma violenta revolta dos judeus contra os romanos. Detalhe, ele não cita quem é esse acadêmico, não cita o trabalho, só faz mencionar aqui. Mais precisamente, no ano de 66, os zelotes travaram o que ficou conhecido como Grande Revolta contra Roma e chegaram a vencer duas importantes batalhas no início do conflito. No entanto, os romanos sabiam que esse grupo estava aguardando a chegada de um Messias guerreiro e teriam usado essa informação a seu favor, criando uma figura que promovia o pacifismo entre a população. Ou seja, prestou atenção? Jesus é a invenção dos romanos. Pelo menos ele reconhece que o cristianismo, no início, era pacifista. E é toda a vida pacifista. Você não vai encontrar nenhuma característica de beligerância naquilo que Cristo falou. Cristo nunca mandou pegar a espada e converter as pessoas à força. Você não encontra isso nos evangelhos. Pelo menos ele reconheceu isso aqui. Pelo menos. Porque, muito provavelmente, se eu pesquisar mais nesse site, eu vou descobrir algum texto lá em que ele vai acusar os cristãos, né? Dos crimes das cruzadas e por aí vai, os cristãos assim em geral de novo. E eu insisto na tese, quando eu falo sobre isso com meus alunos, de que os cristãos que foram para as cruzadas ou eram fanáticos ou simplesmente não eram cristãos. E, aliás, um fanático também não é cristão. Você entende isso? Eles se desviaram do cristianismo, daquilo que o cristianismo prega, daquilo que Jesus pregou. Portanto, eles não podem ser considerados cristãos. Espero que você esteja entendendo o que eu estou colocando. Porque provavelmente nesse site deve ter algum texto que mostra os crimes dos cristãos. E por aí vai. Curiosamente, nesse sentido, uma dupla de pesquisadores criou uma forma de comparar e classificar o heroísmo. Figuras mitológicas de diferentes culturas a partir de 22 características diferentes, incluindo ser concebido de forma imaculada, ser filho de algum deus, morrer no topo de um monte ou ter os restos mortais misteriosamente removidos de sua sepultura. Segundo essa classificação, Jesus cumpre 20 das 22 características, o melhor desempenho, entre aspas, de todos os heróis submetidos à análise. De novo, ele não cita quem são essas duplas de pesquisadores, não cita os critérios que foram usados para fazer isso aqui. É coisa que sai da cabeça de alguém e o cara coloca aqui como se fosse verdade, né? Conforme comentamos no início da matéria, o assunto, embora fascinante, é bastante polêmico, não me diga. Mas é importante ressaltar que os argumentos apresentados pelos estudiosos, apesar de válidos, não derrubam os defendidos pelos fiéis. Ah, obrigado! Poxa, estou muito contente que vocês tenham acrescentado isso aqui. Afinal, embora não existam provas materiais de que Cristo existiu, e muitas evidências surgiram de que ele não passa de uma figura fabricada pelo homem, ainda é impossível demonstrar, sem qualquer sombra de dúvida, que um rabino chamado Yeshua ben Yosef, esse seria o nome real de Jesus, caminhou sobre a Terra há pouco mais de 2000 anos, conquistou uma legião de seguidores com seus ensinamentos e mudou a história da humanidade. A conclusão do texto é o maior desmentido ao corpo do texto que a gente pode ter. Estão admitindo que essa figura conquistou uma legião de seguidores com seus ensinamentos e mudou a história da humanidade. Aí no final, claro, tem que ter aquela coisa. E você, caro leitor, o que acha? Aqui é aquele apelo à vaidade da pessoa que está lendo, e tem muita gente que morde essas...
Pois é, né? Tá pedindo minha opinião. E você já está totalmente influenciado por isso que está colocado aqui. O que é que eu acho? Eu acho esse texto, é melhor nem dizer. Melhor nem dizer. Então vão me denunciar. Mas vou dizer de novo. É o que a gente ouve por aí. É o que a gente lê por aí o tempo todo. O tempo todo. O que está em jogo aqui, gente? O que está em jogo? Eu vou ler rapidamente aqui outro artigo que eu tirei. Também vou colocar o link para vocês lá no grupo. Mas é muito interessante. 5 reflexões de cientistas sobre ateísmo e agnosticismo. Queridos, o que está em jogo aqui, no fundo, na raiz de tudo, é o conceito de verdade. É aquilo que cada um de nós admite que é a verdade, ou que pode ser a verdade. Richard Dawkins, vocês devem ter ouvido falar já nessa figura, é um neo-ateu, né? Chamado dessa forma, talvez o mais conhecido deles. Está aí numa cruzada, com perdão do trocadilho, talvez ele não vai gostar desse termo, né? Mas ele está aí nessa batalha, e ele já disse isso várias vezes, para varrer a religião da face da terra. E ele deu uma entrevista em 2015 para uma revista brasileira e ele diz assim, abre aspas, como cientista, eu me sinto apaixonado pela verdade. Eu amo a verdade. Ela é tão empolgante. O criacionismo é um insulto ao intelecto. Então qualquer cientista vai querer lutar contra isso. Eu nunca quis nada além de lutar contra o criacionismo. Nunca decidi me tornar uma figura pública, mas sempre senti a necessidade de advogar por esta causa e se, por consequência, me tornei uma pequena figura pública, foi incidentalmente. Vocês perceberam? Está claro aqui. Ele diz, o criacionismo é um insulto ao intelecto. Então qualquer cientista vai querer lutar contra isso. O Dawkins não respeita sequer os seus pares, os seus colegas, de universidade, inclusive, que creem em Deus, que creem numa criação. E necessariamente não creem em Cristo. Porque admitir que há um Deus que criou todas as coisas não é o mesmo que admitir que esse Deus é o Deus que a Bíblia descreve. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas o Dawkins deixa bem claro aqui. E ele vai mais longe. Qualquer cientista vai querer lutar contra isso. Então, os colegas dele, inclusive o John Lennox, que já esteve aqui no Brasil, eu vou colocar o link de uma palestra dele muito interessante, que eu gostaria muito que os irmãos vissem, que ele deu aqui no Brasil, inclusive. Vou colocar esse link no grupo depois. Colega dele, da mesma universidade. E aí? O que o John Lennox, que é um matemático prestigiadíssimo, já que o Dawkins diz que qualquer cientista vai querer lutar contra isso. John Lennox acredita em Deus. E aí? Eu vou mostrar vários livros para vocês aqui hoje, tá? E pelo menos eu quero mostrar. Tá faltando um aqui, a linguagem de Deus. Vê se eu deixei ele em cima. Tá aqui. Quero mostrar esse livro aqui para todos três. Obrigado. Dá para ver bem isso? É? Olha, esse livro aqui, A Linguagem de Deus, é do Francis Collins. Para quem não sabe quem é Francis Collins, ele é o diretor, está aqui na capa do livro, é da editora Gente. Ele é simplesmente o diretor do projeto Genoma Humano.
ele dirigiu esse grande projeto que mapeou, fez o primeiro rascunho do código genético do ser humano. É um cientista de peso, tá? Eu vou ler aqui rapidamente, página 10. Não vou ler muita coisa não, tá? Eu recomendo bastante esse livro aqui. Ele diz assim: o genoma humano é formado por todo o DNA de nossa espécie. É o código de hereditariedade da vida. O texto recém-revelado apresentava 3 bilhões de letras, escrito num código estranho e enigmático composto de 4 letras. A complexidade das informações contidas em cada célula do corpo humano é tamanha e tão impressionante que ler uma letra por segundo desse código levaria 31 anos, dia e noite, ininterruptamente. Se imprimíssemos essas letras num tamanho de fonte regular, em etiquetas normais, e as uníssemos, teríamos como resultado uma torre do tamanho aproximado de um prédio de 53 andares. Pela primeira vez, naquela manhã de verão, aquele enredo fabuloso que continha todas as instruções para construir um ser humano encontrava-se disponível para o mundo. Como líder do projeto Genoma Humano Internacional, no qual me empenhei por mais de uma década a fim de revelar a sequência do DNA, fiquei ao lado do presidente Bill Clinton no salão leste da Casa Branca, juntamente com Craig Venter, o líder de uma empresa concorrente no setor privado. O primeiro-ministro Tony Blair estava conectado ao evento via satélite e as comemorações aconteciam em várias partes do mundo. Clinton iniciou o discurso comparando o mapa da sequência do genoma humano ao que Meriwether Lewis desdobrou diante do presidente Thomas Jefferson naquele mesmo recinto quase 200 anos antes. Sem dúvida, afirmou Clinton, trata-se do mapa mais importante e mais extraordinário já produzido pela humanidade. No entanto, a parte de seu discurso que mais chamou a atenção do público saltou da perspectiva científica para a espiritual. Hoje, disse ele, estamos aprendendo a linguagem com a qual Deus criou a vida. Ficamos ainda mais admirados pela complexidade, pela beleza e pela maravilha da dádiva mais divina e mais sagrada de Deus. Então, ele comenta, eu como cientista, você acha que eu fiquei constrangido de ouvir o Bill Clinton dizer isso? Não, na realidade eu ajudei a escrever o texto. Então, eu recomendo a leitura desse livro, A Linguagem de Deus, porque é de um cientista e de um cientista renomado, não é qualquer cientista. Eu não concordo, quero deixar isso bem claro, porque alguém, talvez, que já leu o livro, já está aí como alguém que parte de uma perspectiva ortodoxa e conservadora da leitura do Gênesis. Eu não concordo com a tese final aí do livro dele. Ele tenta fazer uma síntese entre a evolução e o relato bíblico da criação, né? Eu, sinceramente, apesar de não ser cientista da área dele, talvez num outro momento eu vou falar sobre isso para vocês, né? Mas eu não concordo. É biólogos, é o termo que ele cria, não é, para tentar aí essa conciliação entre a evolução, o evolucionismo e o relato bíblico. Mas isso é uma outra discussão. O ponto aqui que eu quero fixar para vocês é que o verdadeiro conflito é entre uma visão teísta do mundo, uma visão que acredita que Deus criou o mundo, e no caso do cristianismo, que Deus interferiu e interfere na história do mundo, e uma visão antiteísta, que eu acredito que é o termo mais correto, seguindo aí o Ravi Zacarias, que é outro grande escritor, ao invés de ateísta, porque, na realidade, ateu é um termo que está meio que caindo em desuso. Stephen Hawking não gostava de ser chamado de ateu, muito embora ele negasse peremptoriamente a existência de Deus, ele preferia... Stephen Hawking não, o Carl Sagan, ele preferia o termo agnóstico. Embora ele vivesse como um ateu, como disse um aluno dele, ele preferia o termo agnóstico. Já expliquei isso aqui. Ateos significa literalmente não a Deus. O ateu, ele nega peremptoriamente a existência de Deus. Já agnóstico
a não gnosis, conhecimento, saber. Então, o agnóstico ele diz eu não sei. É uma posição, como eu já afirmei várias vezes, mais cômoda na visão desses homens, porque no final das contas, né, é como ele mesmo diz, e passa também uma ideia de humildade. Eu não sei, o Einstein dizia isso. Para eu dizer que Deus não existe, eu precisava saber tudo. Mas quem sou eu? Ele diz isso. Quem sou eu? E eu prefiro dizer que eu sou agnóstico, ou seja, que eu não sei se Deus existe ou se Deus não existe, e alguns acrescentam não me importa. O Dawkins, ele é exceção aí, né, dentro dessa coisa, porque ele afirma categoricamente que Deus não existe, e ele milita nessa área. Mas essa é a discussão aqui. Nesse sentido, o Dawkins tem razão. O ponto é esse. E aí, quando a gente vem para o cristianismo, e agora já partindo para as minhas, para o meu argumento mais fundamental, eu vou responder, pelo menos eu vou tentar, assim, esse outro livro aqui eu já ia esquecendo, A Terra de Onde Veio, tá? Esse livro, eu acho que faz um contraponto muito interessante entre o Collins aqui, né? E a visão que a gente defende é do John C. Whitcomb, né? Da editora Fiel. Eu amo esse livro me ajudou muito e estou recomendando ele para vocês. Eu não sei se ele está ainda disponível, né? Mas é um livro extraordinário mesmo, e é pequeno, olha, mas é uma coisa. Esse livro aqui é um portento, realmente é muito bom. De novo, um cientista, John C. Whitcomb, as credenciais dele estão aí no livro, vale a pena você dar uma olhada. Agora, eu vou, como eu disse, me deter um pouco, né, nessa questão, nessa última meia hora aqui que a gente tem, do cristianismo, do argumento a favor do texto bíblico, porque eu quero que, a partir do domingo que vem, quando a gente for se debruçar sobre o texto bíblico, eu quero que você faça isso com absoluta segurança de que você tem como responder a essa argumentação aí batida e rebatida, né, de que os documentos bíblicos não são confiáveis. E eu vou partir da seguinte premissa: se os documentos bíblicos, se o Novo Testamento, sobretudo, não é confiável, nós simplesmente não temos nenhum documento antigo que seja confiável. Toda a literatura antiga, quase toda ela, foi escrita no material perecível. Primeiro o papiro, depois o pergaminho. E esse material, o papiro, é aquela folha de junco, sei lá como é que chama. É papiro mesmo, né? Enfim, vocês já estudaram isso em história. Se vocês tiverem um professor bom, ele até mostrou, né, como é que se fazia. Pegava, né, tirava a casca, juntava em tiras, né, aquelas tiras daquela planta, batia, né, dava uma alisada, colocava no sol para secar. Quando secava, dava mais uma outra lixadinha, estava pronta a folha de papiro. Esse material era perecível. Ele estragava com o tempo, então ele precisava ser copiado constantemente. Um trabalho meticuloso, um trabalho difícil. Depois inventaram o pergaminho, ou começaram a manufaturar o pergaminho, que era feito de pele, né, de animal. Mais ou menos, né, mesmo processo. Tira a pele, raspa, estica, depois joga um produto lá que eles faziam, tipo, bom, não era cal, mas eu esqueci agora o nome do produto. Jogava para ficar liso, branquear, e aí você tinha o papiro, né? Então, esse material precisava ser substituído o tempo todo, né? Isso fazia com que houvesse a necessidade de ter pessoas copiando esse material, certo? Nós não temos, isso é fato, sobre qualquer texto antigo, ou pelo menos quase todos os textos antigos, nós não temos os originais, que a gente chama de autógrafo, ou seja, nós não temos aquele que o autor escreveu. O que nós temos são cópias.
Já falei isso para vocês em outras vezes e agora eu vou me deter um pouco mais. Eu tenho um livro aqui, vou mostrar para vocês. Tucídides, História da Guerra do Peloponeso. Um autor grego, uma edição muito legal da Universidade de Brasília. A história da Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso aconteceu entre Esparta e Atenas, ou a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. O início do fim, para alguns historiadores, né, da hegemonia da civilização grega no mundo ocidental. Ok. Lembra que o texto que a gente leu lá diz que quanto maior o espaço entre a época em que a obra foi escrita e a cópia que a gente tem hoje, menos essa obra vale? Pois bem, chute aí, quanto é que você acha que tem de intervalo entre a época em que essa obra foi escrita por Tucídides e a cópia mais antiga que a gente tem? São nada mais, nada menos do que 1.300 anos. Você entendeu? A cópia que nós temos dessa obra aqui, a mais antiga, é de 1.300 anos depois que a obra original foi escrita. Tá? Espero que você tenha entendido isso. Mais ou menos a mesma coisa acontece com essa aqui, Políbio, História. Também uma edição que eu tenho da Universidade de Brasília. Na Europa, as primeiras cópias desse Políbio viveu no segundo século antes de Cristo. As primeiras cópias da obra dele que chegam na Europa chegam no século XV depois de Cristo. Ok. Se o Novo Testamento não pode ser considerado válido, porque as cópias que nós temos estão depois dos originais, eu vou dizer para você, vou mostrar só um papiro que é muito importante dentro desse assunto que nós estamos falando. Ele está na biblioteca John Rylands, na Universidade de Manchester, no Reino Unido. Esse papiro é conhecido como P52 ou papiro John Rylands. E olha só que interessante, do Evangelho de João. Eu tenho a foto desse papiro aqui para mostrar para vocês. Tá? Tá aqui. Eu espero que dê para vocês verem. Tá aqui a foto. Esse papiro, ele está exposto. Tá? Lá na universidade, pelo menos estava, deve estar ainda. Tá lá numa redoma de vidro, né? Uma caixa de vidro, melhor dizendo. Tá lá. Se você for na Universidade de Manchester algum dia, olha lá, tá lá. E, como eu disse, é um papiro do Evangelho de João, capítulo 18, que a gente vai ver ainda, né? Essa parte que está aqui, já está aparecendo, a gente está com um delayzinho. Já? Essa parte que está aqui, olha, eu quero mostrar, tá bom aí? Dá para ver? Mais para o seu lado esquerdo. Agora, vocês percebem essa parte que está aqui em vermelho? Olha, essa parte que está aqui em vermelho é justamente a parte que está destacada do papiro, a parte legível do papiro. Se vocês observarem, ela tem mais ou menos o mesmo formato do papiro. Vocês estão vendo? Certo? Então, isso que está destacado em vermelho é a parte que se pode ler do papiro. E eu coloquei aqui do lado transliteração não. Coloquei o texto mesmo em grego koiné, já expliquei, não é? Para vocês, certo? E dá para você ver, tá? E aqui eu vou mostrar a tradução. Olha, de novo, essa parte que está aí em vermelho é a parte que nós podemos traduzir, certo? Tá? Uma tradução literal de João, capítulo 18. Os judeus, a nós não é permitido matar ninguém, para que a palavra de Jesus se cumprisse, que ele falou, significando de que morte havia de morrer. Entrando então novamente no pretório, Pilatos chamou a Jesus e disse: És tu o rei dos judeus?
Esse papiro ele tem frente, que é essa que eu mostrei agora, e ele tem o verso. Observe que é o mesmo papiro. O formato só está invertido agora, por quê? Porque essa parte é a parte de trás dele, né? E o texto continua. De novo, você tem aí em vermelho a parte que está visível no papiro, que pode ser lida, né? E você tem todo o demais texto a partir de outra cópia, é claro, né? A tradução é: um rei sou eu, para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E isto havendo dito, novamente se voltou para os judeus e lhes disse: eu nenhuma falta achei nele. Eu acho tão significativo, gente, que um papiro tão importante fale justamente desse texto. Parece uma coisa de Deus. Parece não, é uma coisa de Deus. Você percebeu qual é o texto? Né? Se você quiser, você pode, né, olhar depois. Né? Capítulo 18, né, versículo 37. Tá? A partir do versículo 37, você tem aí esse texto. Então, preste atenção, está falando de verdade. Pois bem, por que eu estou falando nesse papiro? Por que esse papiro é importante? Esse papiro foi achado no Egito, queridos. No Médio Egito, ali já descendo para o sul do Egito. E esse papiro foi datado, assim, há uma datação mais recente, que data no período de 100 a 125 depois de Cristo, e há uma datação, há uma datação mais antiga, eu vou repetir, tá? Certo? Que seria de 100 a 125 depois de Cristo, e há uma outra datação mais recente, que seria de 125 a 160 depois de Cristo. Eu vou pegar a mais recente, eu não vou pegar nem a mais antiga, para não dizer que eu estou exagerando. Mas preste atenção. Preste atenção. A mais recente dá como 160 depois de Cristo. A datação desse papiro aqui. Isso dá um intervalo de meio século, no máximo, um pouco mais de 50 anos da morte, ou seja, da época que João pode ter escrito isso, para esse achado aqui. Então, preste atenção. O que isso significa? Eu espero que eu esteja me fazendo entender. Em 160 depois de Cristo, já havia uma cópia do Evangelho de João circulando no Egito. Você percebe a importância disso? Né? Enquanto aqui nós temos 15 séculos, e nem por isso esses livros estão deixando de ser publicados, aqui nós temos 40, 50 anos, 60 no máximo, de intervalo. Então, a evidência a favor do cristianismo, pelos métodos científicos de datação, pelos métodos científicos de exame de documentos históricos, é absurdamente a favor dos evangelhos. Se os evangelhos, vou dizer de novo, não são válidos por causa de intervalo de tempo de escrita, o que você vai me dizer desses livros aqui? E eu estou dando aqui apenas 2 exemplos, mas eu poderia dar muitos outros exemplos. Eu vou colocar um link no grupo que você tem uma tabela, né, em que são apresentados outros autores e outros intervalos tão grandes quanto. Aristóteles, por exemplo, 1400 anos. A cópia mais antiga que a gente tem foi escrita 1400 anos depois de Aristóteles ter escrito a sua obra. No entanto, Aristóteles continua sendo estudado, ninguém duvida das coisas que Aristóteles escreveu. E aí você vai me dizer, pera lá, mas Aristóteles não falou, nunca disse que um sujeito morreu e ressuscitou. Então nós voltamos para o nosso ponto inicial. A grande questão tem um Deus, há um Deus que interfere no mundo, que interfere na nossa história e que interferiu de uma maneira tão radical, se introduzindo, se encarnando, tornando-se como as suas criaturas e morrendo na cruz por nós.
e ressuscitando. Então, realmente isso é radical. Então, chegamos à conclusão de que o relato bíblico não é aceito porque está cheio de milagres. Há um grande preconceito com relação aos relatos bíblicos. Isso é um fato, porque o conceito de verdade desses homens é diferente do nosso conceito. Nós apelamos a uma autoridade que é divina. E eles acreditam na onipotência da ciência. Tudo que a ciência não pode explicar, eles dizem, olha, nós não podemos ainda, mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente vai poder explicar isso. E recomendo às pessoas que fiquem esperando. Gente, isso é fé em estado bruto. E de fato você precisa de fé para fazer ciência também. Essa história de debate entre ciência e religião, isso é uma coisa bem recente, vocês sabiam disso? Debate, discussão entre ciência e religião. A verdade é, meus caros, que a ciência é tributária da religião. A ciência nasce num ambiente religioso, seja na antiguidade clássica, notadamente na Grécia, seja na Renascença, a partir da Renascença, e mais tarde no Iluminismo, e mais tarde no século XIX com a Alta Crítica, ela é tributária da religião, é sempre um discurso que nasce num contexto religioso. As primeiras universidades europeias surgiram nas igrejas, ou na igreja católica. Francis Schaeffer, ele vai ainda mais longe, um teólogo que eu gosto muito, já citei ele aqui outras vezes, ele diz claramente que foi a perspectiva cristã que colocou o homem em condição de investigar o universo. O John Lennox vai dizer quase a mesma coisa naquela palestra que eu citei para vocês ainda há pouco, citando o C.S. Lewis, inclusive, que diz basicamente a mesma coisa. O cristianismo colocou o homem em condição de investigar o universo. Os primeiros cientistas renomados, vamos dizer assim, a partir da Renascença, e entrando até o século XIX, eles diziam estar buscando as assinaturas de Deus no universo, nas coisas criadas. Isaac Newton chegou a escrever isso. Deus, os meus pensamentos vão seguindo os teus. Então, essa história de debate, essa história de conflito entre ciência e fé, da maneira como está colocada hoje, é uma coisa que só nasce depois que a ciência, como eles gostam de dizer, os céticos, se liberta do pensamento religioso. Mas o homem é religioso por natureza. Não tem como ele se libertar disso. Tem coisa mais religiosa do que você dizer que a ciência é onipotente, que a ciência pode todas as coisas? E, para deixar isso bem claro, partindo do método científico, partindo de exames científicos, a evidência a favor do relato bíblico dos evangelhos é enorme. Algumas dessas obras da antiguidade, sabe quantas cópias nós temos delas? 3, 8, 10. Sabe quantas cópias nós temos dos evangelhos? Dos textos cristãos, nós temos mais de 5.000 manuscritos. É possível, e isso foi uma grande vantagem. Foi uma desvantagem, num certo sentido, porque quanto mais você copia um texto, mais sujeito a errar. E há, sim, nós admitimos isso, vários erros. Há, sim, vários erros, porque uma coisa que foi muito copiada, às vezes em condições não tão ideais, né? As celas onde os monges copistas, né? que copiaram
muitos dos textos bíblicos na antiguidade era um lugar escuro, esses montes às vezes estavam doentes, eles não enxergavam direito. A língua grega é uma língua muito complicada, o grego antigo, o grego koiné, algumas palavras são muito parecidas, então tem erros. Muitas cópias têm muitos erros. Nós não temos problema nenhum de admitir isso, mas a grande quantidade de cópias que nós temos permitiu justamente aos estudiosos, a partir de comparação entre esses milhares de manuscritos. Outra coisa importante que eu vou dizer para você, esses manuscritos não estão trancados dentro do Vaticano, que é uma ideia muito popular, inclusive entre os professores de história, né? Que a Igreja Católica escondeu os manuscritos. Alguns sim, bem por causa da raridade e uma série de questões que eu não vou discutir aqui. Mas a maioria absoluta desses manuscritos está à disposição da comunidade científica, em universidades, em institutos particulares, privados mesmo. E vou dizer de novo, têm sido exaustivamente estudados e é possível reconstruir o texto do Novo Testamento a partir da análise dessas milhares de cópias que nós temos. Nós podemos ter certeza de que esse texto que nós temos aqui, do ponto de vista científico mesmo, é um texto seguro. As variantes, os problemas, os defeitos, os acréscimos, as interpolações, sei lá o termo técnico que você vai encontrar, do ponto de vista do conjunto do texto dos evangelhos, é uma coisa mínima, 2%, 3%. E não mudam radicalmente as verdades principais da fé cristã. Não há nenhum texto que mude radicalmente as verdades principais da fé cristã. O tempo, infelizmente, não nos favorece, mas eu quero recomendar para você alguns livros. Esse livro aqui, Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur, da Thomas Nelson, Brasil. Gente, esse livro é muito joia. De novo, é um livro pequeno, olha, mas é um livro maravilhoso, viu? Recomendo para vocês, recomendo enfaticamente. Por que Crer na Bíblia, John MacArthur. Ele explica aqui essa questão da crítica textual, ele explica os nossos argumentos para defender a inerrância da Bíblia. Eu esqueci de dizer isso, mas o William Lane Craig, que eu respeito muito, que é um grande apologeta, defensor da fé, ele tem os seus defeitos, ele não acredita na inerrância da Bíblia, né? E em outras doutrinas que nós, que somos ortodoxos, né, acreditamos. Mas, enfim, como eu disse, faça como Paulo, julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Eu estou dizendo isso porque eu recomendei o Craig aqui, né? E alguém que conhece um pouco mais a fundo vai dizer, mas olha, cuidado com o Craig, porque ele não acredita na inerrância bíblica. Bom, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Enfim, mas vale a pena você dar uma olhada, né? Dar uma conferida nisso que eu estou colocando aí. Esse aqui é o Manual do Seminário de Ciências Bíblicas, que foi realizado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Quando o barco da Bíblia chegar aí na sua casa já, na sua cidade, certo? Procure esse livrinho. É um livro pequeno, tá certo? Que tem vários artigos muito interessantes, curtos, de fácil leitura, certo? Tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos. Vale muito a pena você ter esse livro. É um livro barato. Quem quer começar nessa questão aí de formação do cânon, né, da Bíblia, recomendo. Comece aqui por esse livro. E tem também, esse aqui é um pouquinho mais denso, do Wilson Paroski, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento. Também da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu comprei esse livro no Barco da Bíblia. Não é caro, viu? Vale a pena, vale muito a pena se você quer conhecer mais dessa história de como o Novo Testamento foi formado, de como ele chegou até nós.
adquira esse livro, que certamente vai abençoar muito você. Como eu disse, o tempo não nos favorece, né? A gente já está aí com 6 minutos para terminar, mas eu espero que essa pequena exposição que eu tenha feito aqui, que eu fiz aqui, ajude você, né, que está se debatendo, que está aí, quem sabe, até perguntando sobre essa questão da segurança, né, do texto bíblico, do texto que nós temos. E vou terminar como eu comecei. Mas a verdade é que quando Deus determina que a sua palavra faça uma obra na vida de uma pessoa, você não precisa desse arcabouço teórico, você não precisa desse arcabouço científico. A palavra simplesmente te alcança, porque Deus determinou que assim fosse. Por isso Paulo diz lá em Romanos, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Se você confessar a Jesus como Senhor e no seu coração crer, acreditar piamente, convictamente, com toda a segurança que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a nossa confiança. E é maravilhoso você ver pessoas, às vezes, totalmente isoladas, lá no meio da floresta, e quando a palavra de Deus chega lá, e Deus faz uma obra na vida dessas pessoas e as transforma. Isso é o que o cético não tem e não pode ter. Porque quando você nega a Deus, quando você nega o Deus que se revelou a nós, você fica sem uma base lógica para a justiça, para a moralidade, para o amor, enfim, para tudo mais. Isso é um fato. Não significa que um ateu não possa amar, não significa que um agnóstico não possa ter um senso de justiça, viver até uma vida boa, reta. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele pode até fazer isso, mas o que vai acontecer é que ele vai dar um salto de fé. Ele acha que não existe um propósito no universo, ele acha que não existe Deus, ele acha que não existe um legislador, que não existe uma base absoluta para a moralidade, mas ele vive como se na realidade tudo isso existisse. Então, esse é um ponto importante, que vale a pena a gente parar, que vale a pena a gente refletir. Que Deus nos abençoe, nós vamos orar e espero que você possa, dê uma olhada nos links aí que eu vou colocar, que você possa aproveitar esse material que eu vou colocar no nosso grupo, na classe de adultos. Muita saudade dos irmãos, um desejo imenso de abraçá-los, de estar com vocês, mas nós estamos aguardando pelo nosso Deus. Estamos esperando para que Ele faça essa obra de nos libertar. Oramos pelas pessoas que estão sofrendo, perdendo seus entes queridos para essa doença Covid-19 e clamando para que Deus nos dê a libertação. O profeta Jeremias diz isso. Bom é aguardar pela libertação do Senhor, e isso em silêncio. Aliás, é Abacuque que fala isso, né? Vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós te agradecemos imensamente, mais uma vez, pela tua palavra. Agradecemos pelos homens que o Senhor usou para escreverem a tua palavra, e agradecemos pelos homens e mulheres ao longo da história, ao longo dos séculos que o Senhor usou para preservarem a tua palavra. Agradecemos por aqueles que foram usados também pelo Senhor para discernir a verdade do erro. Agradecemos, Senhor, porque não estamos em trevas. Temos a luz do Evangelho que brilha, Senhor, de maneira incontestável e nos leva à salvação por meio de Jesus. Rogo-te mais uma vez que tu abençoes cada irmão, cada irmã neste dia, que seja um dia de meditação, que seja um dia de agradecimento pela tua palavra, pelo teu favor sobre nós. Que seja, Senhor, um dia de instrução ainda, de aprendizado com a mensagem que vai ser trazida pelo pastor Egon à noite. Ó Deus,
Visita o teu povo, olha para nós e que ao teu povo sejam manifestas as tuas obras e que o teu povo, Senhor, testemunhe as tuas obras diante de uma população triste, amedrontada, sem esperança, esperança verdadeira, Senhor. Nós te rogamos que o Senhor faça essa obra em nós, por nós, no meio de nós, ó Deus. Guarda, Senhor, o teu povo no teu nome santo. É o que nós te pedimos, em nome e pelo amor precioso do nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos. Tchau, tchau.